Pessoal, caiu aqui nossa live, mas a gente vai voltar aqui agora para um tempo de bate-papo, esperar o pessoal ir entrando aí, a gente vai conversando, tá bom? Deixa eu já chamar o Lucas aqui para a gente ganhar tempo aqui. Mas a live tinha caído, reconvido o pessoal aí novamente para a gente poder estar conversando, tá bom? A gente estava orando e a live foi caindo, foi caindo. Sejam bem-vindos vocês todos aí, Roger, Daiane, Gustavo, Gabriel, Camila. Vamos que vamos. A internet caiu aqui, ou o Instagram derrubou, não sei o que aconteceu. Tava tudo normal até então. A Kessia tá dizendo que eu sou famosinho do Instagram. Pessoal, ela é famosinha, tá? Se você quer descobrir stories legal aí, pode procurar a Kessia. Eu vou fazer uma transmissão já direto ele porque tinha caído a primeira ali. E eu creio que vai ser um tempo bom, a gente ora junto. Brasileiro, americano. Peraí, meu papo não tá muito legal, não. Peraí, eu engordei Ei, um pouquinho. amigo, Tô melhor. E aí, tudo tudo bem? bem e você? Joia, saudade. Muita saudade, cara. Ah, A gente vai que matando a bom te saudade ver. assim, né? Em vídeo, Sim, telefonema. sim. Peraí que eu tô ajeitando aqui, que eu tive que mudar o meu cenário aqui por causa da questão da internet, mas tá tudo bem agora. E aí, como é que tá as coisas aí no nosso grande país aí da América aí? Tudo bem, graças a Deus. Todo mundo preso, todo mundo em casa, não tem mais o que fazer. Né? Vamos que Não vamos. é diferente no Brasil, né? Todo Não mundo preso mesmo. também, sensação de prisão. Exatamente. Ai, que bom. Que bom, gente. Pessoal, eu tava fazendo uma live inicial antes de você entrar, Lucas, e aí Hum, acabou caindo. Eu fiz uma oração com o pessoal e já ia te chamar, mas o pessoal já voltou aí, ó. Eu queria todo mundo lá embaixo, naquele aviãozinho, convidando seus amigos, Ministério de Dança. Essa live não é só para homem, ela tem um tema específico, mas ela é uma live aberta. Então, para você que tem um ministério que tenha homens ou não, que queira possivelmente no futuro receber rapazes, enfim. Você que é pastor, que é líder, que tem dúvida, que não tem o costume de ter homens dançando, essa é a oportunidade da gente começar aqui um bate-papo legal e avançar aí para outras possibilidades também. Então sejam bem-vindos. exatamente, Fala um gente. pouquinho, Lucas. Essa live não é só para homens, né? Nós temos esse objetivo aí de dialogar um pouquinho, né, sobre esse assunto do Sim. homem na dança, né? O homem na igreja, na adoração. Mas é um assunto que vai abordar e a gente vai falar de muitas coisas. E você que é líder também, principalmente as mulheres, né? Que hoje em dia a gente tem muitas mulheres que são líderes. Muitas. E isso talvez vai esclarecer muitas dúvidas de vocês também. Então, pega esse aviãozinho e manda aí para todo mundo. Isso. Você tem Fala aí um bastante pouquinho, Lucas, gente, da né? sua. Tem bastante gente entrando. Vai falando o nome do pessoal aí se você quiser. Pessoal, coloca aqui embaixo pra gente de qual cidade ou país que você é, qual estado. Coloca aí pra gente conhecer um pouquinho de vocês. Exato, ó. Já entrou o Johnny Falcão, o Josimar, Jadson. Sejam bem-vindos. Tô arrumando Marcos, aqui, gente. Preocupa não. Vai dar tudo certo. Denise. Gente, coloca aí pra gente saber de onde vocês são. Isso. Marica, Então, Lucas. Tem gente falando aí, ó. A Kessia é lá de São José dos Campos, São Vila Paulo. Velha, Vila Velha, Vila Velha. GV, Gover- Governador Valadares, né, Daiane? Cuiabá, Curitiba, Gisele. Denise, grande beijo, Dê, saudade. São Paulo, Roberta. Ah, já é tão bom ver esse povo matar a saudade. Que Não saudade é? grande, meu Deus. Só gente abençoada e bonita aí nessa live nossa. Pessoal de Sete Lagoas aí, ó. Minas Gerais, Goiânia, Ao Nil, Nil, meu amigo lá da Companhia Rema. Nosso amigo, né, Lucas? grande Montes amigo. Claros, Curitiba.
a Jéssica de Curitiba, Mai Miranda, Maiara. Que Tá, bênção, gente. Maricá, Rio de Janeiro, Robertinha. Que bênção. Vamos lá, Glória a gente. Deus. A gente conversar um pouquinho. Acredito que a maioria de vocês já conheça, assim, a vida do Lucas, a minha, mas a gente vai dar aquela pincelada, né, rápida, né? Nós somos aí é, homens que, graças a Deus, o Senhor tem contado conosco e nós queremos que nessa live você possa também não olhar para nós, para a figura do Flávio ou do Lucas, mas que você possa olhar para a figura de Cristo em nós. Esse Amém. sim, esse é a esperança da glória, esse é a motivação de tudo. Então eu Amém. queria que o Lucas se apresentasse rapidamente. Ele vai falar, né, que do casamento dele, ele é casado com uma menina maravilhosa, aí eu falo da minha depois também. E aí você fala mais ou menos quanto tempo que você tem, Lucas, de inserção no meio da arte, da dança aí. Amém. Então, meu nome é Lucas, eu sou natural de Belo Horizonte, Minas Gerais. Hoje eu moro nos Estados Unidos, no sul da Flórida. Sou casado com uma mulher maravilhosa, minha Kelly. A gente é casado há 6 anos e meio, mais ou menos. Amém. No meio do ministério, na igreja, na dança, eu tô aí há mais ou menos uns 15 anos, 17, algo assim. Eu sou muito ruim de data, sabe? Aham. Enfim, já tive. Sou natural de Lagoinha. Eu falo natural de Lagoinha porque desde minha conversão eu sempre sou de Lagoinha, né? Me naturalizei ali. Então eu sou da Igreja Batista Lagoinha. Aqui no sul da Flórida eu sou da Big Church. Amém. O que mais, amigo? Acho que é isso. Acho que é isso, né? Quantos anos que você tem mais ou menos que você atua no assim, na arte, ou através da arte, ou com a dança? Tem uns 15 anos ou mais, né? Não, com a arte são 17, 15 a 17 anos, mais ou menos, assim, sabe? Uau! Eu comecei muito Glória a cedo, né? Deus. Eu comecei com 12 anos. Então, graças a Deus, nunca saí dessa arte. Eu amo Amém. fazer arte, né? Amo dançar, Glória a amo Deus. falar de Jesus, né? Isso é muito bom, isso é muito bom. Então, desde os Isso. meus 12 anos, eu estou ligado à arte. Glória a Deus. Então, gente, olha, eu e o Lucas, a gente tem uma amizade aí de bastante tempo. A gente já esteve junto em vários ambientes, né? Sempre junto com o Sim, Senhor, de alguma maneira. E eu lembro do Lucas, eu sou um pouco mais velho que ele, eu lembro do Lucas bem próximo do início ali do chamado ministerial dele, e ele já se destacava nesse sentido, ele já se destacava nesse sentido da postura de um homem na dança, já se amém. destacava no sentido daquilo que a gente já percebia o quanto Deus já estava derramando sobre ele, preparando ele para o que ele ia viver e para o que ele está vivendo. Enfim, eu tenho também, eu comecei com uns 11 para 12 anos de idade, comecei bem pequeno. Já tem 23 anos já que eu trabalho com dança. É, Sou casado, já tenho aí quase, vamos fazer 6 anos de casado, eu e minha esposa Fiamma, é uma bênção. Graças a Deus, eu, o Lucas, a Kelly e a Fiamma, a gente tem uma relação muito de Muito amizade. O boa. Senhor, né, no momento certo, Deus assim colocou a gente ainda mais perto para que os propósitos do Senhor através da nossa vida pudessem se unir. E acho que isso foi legal porque gera força um para o outro de alguma maneira. E eu sou muito grato a Deus pela sua vida e pela vida da sua esposa sempre. Amém, meu amigo. Tamo Gratidão é uma junto. coisa que a gente tem que ser um presente na vida dos outros. Então eu sou grato a Deus por sua vida. Amém. É isso, gente. Então a gente vai partir para algumas perguntas que a gente vai responder que o pessoal já tinha mandado pra gente. E ao Olha, longo tem, aí da live a gente vai conversando. tem alguns alunos meus aqui, o Olavo. Que Ah, que delícia, que legal. legal. Dá um oi Samuel. pra eles aí. Ó, o Samuel é filho do Valfredo, que é um dos grandes homens que sempre me inspirou na dança. Foi uma Verdade. pessoa que foi um dos primeiros a dançar dentro da igreja, foi o Valfredo. Eu E ele é lembro. alguém que sempre, como homem de Deus, sabe? Nós vamos falar disso Amém. aí hoje. Amém. Verdade, o Valfredo, eu lembro dele no Mudança, né? Acho que talvez um dos Uhum, primeiros homens ali no Mudança, uma referência muito de Deus, muito da sim, postura do homem. E assim, é admirável, né, o ministério dele hoje, né? De alguma maneira, a gente um sabe o quanto Deus o usou pastor. na arte, tem o usado como pastor.
E glória a Deus pela vida daquele Exato. homem. É um homem do céu. Vamos lá, Lucas. Vamos começar? Pessoal, Eu acho fiquem à que a gente podia vontade. começar. Fala com o pessoal aí um pouquinho. Pessoal, fiquem à vontade. Se vocês quiserem mandar algumas perguntas aí embaixo, também podem mandar. Nós temos algumas perguntas aqui também que as pessoas mandaram para nós. Eu falei com o Isso. Flavinho que talvez a gente não consegue fazer uma live só, porque teve muita dúvida, sabe? E a nossa intenção Aham. é dar continuidade, né, amigo? Então, assim, Isso. Vai ser uma série de lives, gente. Então não perca, a gente vai falar de outras, talvez exa- com assunto dentro dessa questão da postura do homem na dança. A gente vai abordar o máximo que a gente puder aí. Não sei quantas, a gente vai deixar na mão do Senhor. Não manda as perguntas soltas porque a gente pode esquecer. Tem uma caixinha de pergunta com uma interrogação aqui embaixo. Então você vai exato. procurar essa caixinha e faz direto nela, porque aí a gente consegue acompanhar as perguntas e vai ser muito bom. Uhum, exatamente. Eu tô caçando aqui um papel aqui que eu anotei algumas coisas aqui legais pra gente, mas se eu não achar, a gente vai da linha aí, porque eu sei que é Olha, propósito do Espírito Santo. deixa eu começar então. Quando some assim, você sabe, né? Sim, vamos deixar, né? Deixa eu começar, Achei. olha só. É, Existem muitas perguntas, sabe, que me mandaram. Uhum. E eu queria saber, Flavinho, a primeira delas, deixa eu precisar do. Tá falando ali para pegar no carregador. A primeira Tá. delas é o seguinte: você já sofreu preconceito na dança por ser homem? Fala um pouquinho pra gente sobre isso aí. Com certeza. Ah, apareceu alguém ali, ó, que eu conheço. Invadiu nossa live. Tô brincando. Mas vamos lá. Realmente é uma das perguntas que a gente mais recebe, é uma das perguntas que a gente mais é questionado enquanto a gente está em algum lugar, enfim. Muito preconceito no início, porque eu venho de uma geração aonde a cultura, né, no nosso país principalmente, o homem dançando, ele era associado a um homem afeminado, era associado a outras coisas que talvez a gente entende que não tinha necessidade de ser assim. Mas por questões de cultura, por questões de costume, infelizmente eu tomei muita pedrada, eu tomei muito xingo, pedrada no bom sentido, tá, gente? Eu não recebi nenhuma pedrada, não. Mas muito xingo, muita zoação, ah, é mulherzinha, é não sei o quê, sempre essas conotações que não eram bem-vindas. Mas eu sempre foquei a minha mente naquilo que Deus estava me preparando, porque Ele me chamou e já novo eu Sim. entendi que Ele estava me chamando. Então a minha força veio do Senhor e continua no Senhor para que eu pudesse dar conta do recado. Ao longo do tempo, a gente vai amadurecendo, a gente vai se preparando e nosso vidro vai ficando mais blindado, mas mesmo assim, o preconceito ainda existiu. Aí depois voltou, o que era na igreja, o que eram os amigos mais próximos, se voltou para os pastores, para lideranças, que começaram a questionar, começaram a querer saber quem era esse homem dançando, quem é o Flavinho. Ah, ele dá aula, mas eu não quero um homem dando aula aqui, tem que ser mulher, enfim. Foram os preconceitos que a gente foi vivendo, mas eu fui passando por cima de todos eles e tô até aqui, né? Sim. 23 anos aí já É na graça do importante Senhor. a gente entender o porquê do preconceito, né? Se a gente for olhar Sim. na história, o homem ele sempre utilizou a dança, né, no sentido de guerra. A Uhum. própria história da dança já nos fala sobre isso, né? Sim. Que o homem ele utilizava a dança para caça, para guerra, para chuva, né, para tantas coisas, né? E tem uma Verdade. história que eu acho que é uma raiz que vem desde esse tempo, que é o seguinte: há muito tempo atrás, no início do balé clássico, né, não se existia muito, na Uhum. verdade, as mulheres dançando. Ah, pausa que aqui, Sim. ó, o Valfredo acabou de entrar. Ah, o Valfredo entrou! Meu Deus, Nós que falamos honra! dele no começo aqui e ele entrou. Foi o Valfredo. Inspiração para nossa vida, viu, meu amigo? Esses 23 anos meus aí eu já te vi ali, ó, ministrando. Amém. Nossa Que inspiração bom, esse que cara. bom. Então, naquele tempo ali do balé clássico, no surgimento ali, Verdade. o que que os homens Uhum. faziam? Pelas mulheres não dançarem, né? Porque a mulher ela cuidava muito de casa, né? A mulher tinha outras obrigações. Então, os homens acabavam fazendo o papel da mulher na dança.
E Sim, essa é uma raiz que, infelizmente, vem sendo carregada até os dias de hoje. Nós até o dia de hoje. precisamos aí arrancar essa raiz, identificar esse problema aí dentro dos ministérios, dentro Uhum. das igrejas, porque a gente vai falar de dança, mas a gente vai perceber que às vezes o homem não assume o seu papel, não é só na dança, não é É assim? na... É na vida. E às vezes dentro do louvor também, outro ministério dentro da igreja, né? Nós vamos abordar Uhum. aqui o campus da dança, porque é uma área né, é a nossa área. Mas se a gente for olhar o Sim. papel do homem na adoração, porque a adoração não se resume à dança. Se a gente for olhar o Não. papel do homem na adoração, o homem não tem exercido o seu papel em muitos lugares dentro da igreja, Em muitos lugares. né? Uhum. Então essa questão do preconceito, a gente precisa olhar na história e ver que por que a gente já sofreu preconceito? Porque a história lá atrás já vem escrevendo isso desde os dias de hoje, Uhum. Sim. sabe? Então, assim, eu também já sofri preconceito, mas eu nunca sofri preconceito da parte da minha família. Minha família sempre entendeu, sabe, quem eu era, sempre me apoiou. E o A minha preconceito que eu também. tinha Aham. era mais assim, fora de casa, Sim. né? Agora, Uhum. eu queria, Flavinho, que a gente falasse um pouquinho desse preconceito com relação à igreja. Dentro da Sim, com igreja, o certeza. que que você acha? Você já teve preconceito? Alguém já falou mal? Já te olhou torto? Já, já, não, desde sempre, desde meus 12 anos era assim, era os olhares tortos, quem era mais próximo tinha um pouco mais de liberdade, zoava mesmo, na cara dura, colocava nome, chacota, ou então, num determinado momento, falava que a gente estava ali só com o propósito de pegar as meninas, né? Tinha esse lado também, porque a gente às vezes só associa ao lado dos meninos que são taxados, de repente, de afeminados, enfim. Mas tinha o outro lado também que eles poderiam chamar a gente também dos caras que só queriam pegar as meninas, né? Mas passei muito por isso, passei muito por isso. E foi ruim, foi porque em muitos momentos eu estava sozinho, eu era talvez. Em alguns momentos eu tinha outros rapazes comigo, a gente compartilhava. Em outros Uhum. momentos eu estava sozinho, então eu ficava, meu Deus, o que que eu vou fazer? Para onde eu vou? Mas eu tinha o apoio da minha igreja, eu tinha apoio da minha família, eu tinha apoio do próprio ministério. Isso me ajudou, me fortaleceu de alguma maneira. E voltando um pouquinho no que você falou, só para a gente dar continuidade, essa questão da omissão, ela começa lá no Éden. Como a gente estava falando da história, Sim, né, da história da arte, da dança, lá no Éden, Adão já foi omisso diante de Eva. Então sim, essa omissão, ela já vem, parece que no DNA, de alguma maneira, de nós homens. E nós homens precisamos reconhecer o quanto nós somos omissos a nossas esposas, o quanto não nos posicionamos diante de Deus e diante delas, né? Diante de um aham, casamento, diante de uma família, diante de uma situação onde a figura masculina ela exerce esse papel de não ser omisso, mas de ser um representante do céu aqui na terra, juntamente com a sua esposa, para que elas se sintam seguras, amadas, não se sintam abandonadas. Uma geração de homens que abandonam mulheres, geração de homens que só se sim, aproveita da situação, geração de homens afeminados, geração de homens que estão perdendo. Não estou dizendo de papel, não estou falando de machismo ou feminismo, estou falando justamente do papel do homem. Qual que é o papel do homem? O papel do homem é se posicionar como sacerdote, como filho e como aquele que gera exemplo, aquele que gera mudança. Então, acho que com o tempo a gente vai aprendendo, mas eu tomei exato. muito tapa. Não Sim, sei você, me conta um pouquinho de você. até mesmo porque, amigo, quando a gente vai pensar a questão desse preconceito, o Valfredo acabou de falar aí que ele também sofreu preconceito, e olha que Sim. ele é bem numa época mais antiga pra gente, não tô revelando sua idade que não, tá? Mas naquela época ainda era muito mais difícil do que hoje, Sim, né? sim, E ele falou, mas eu verdade. venci e consegui cumprir a minha missão. Eu acho que é aí que tá o X da questão. É Porque aí quando que a gente tá. tem o DNA de Deus, a gente consegue vencer. Consegue, Quando a gente consegue. descobre para que o Senhor nos criou, porque nós somos filhos e temos o DNA de Deus, nada abala, Identidade, DNA. não Uhum, abala, sabe? Então, assim, eu também sofri verdade. preconceito, igual eu falei, dentro da família não, mas
Dentro da igreja eu já sofri. Uma vez eu fui para a igreja Aham. Assembleia de Deus e não podia homem dançar. De jeito nenhum. Eu gosto de contar esse testemunho porque é muito Conta. impactante, sabe? Principalmente para mim. Então, eu fui numa igreja Sim, Assembleia de Deus na cidade de Goiânia ou Goiás, não me lembro. sim. Mas nessa igreja não podiam me dançar e o pastor foi muito enfático. E eu então comecei a falar, Deus, então para que o Senhor me trouxe aqui? O Senhor sabe que eu danço, que eu sou ministro de dança, e o Senhor me trouxe aqui e eu não posso dançar. Uhum. Só que eu tinha uma missão ali e eu sabia disso. Então, a gente foi junto com a pastora Cleonice Russo e ela falou assim, olha, Lucas, eu vou pregar Aham. e durante a minha pregação eu quero que você se movimente. O Senhor vai te direcionar. E aí, quando ela foi pregando, eu fui ali encenando o que ela estava, né, pregando, o que ela estava falando. Eu fui Sim. encenando, algumas vezes eu fazia alguns passos de dança e tal. Muito básico e simples, até mesmo porque eu estava com muito temor no coração. Porque eu não queria ser alguém que manchasse ali aquela igreja, sabe? Então eu Uhum. tive muito temor no meu coração. Foi indo no culto, ela foi falando, aí depois veio o louvor, eu continuei em cima do altar, porque o Senhor me trouxe essa direção de continuar ali, né? Eu tomando posse, orando, quebrando ali, né? Toda a raiz de rejeição com relação ao homem na dança. Sim. E aí, o culto acabou, no final do culto, o pastor sobe na igreja e falou assim: olha, essa igreja aqui nunca, não pode terminar a dança. E aí, o meu coração, né? Falei, meu Deus, acabei com tudo. Mas aí ele foi, pegou o microfone assim, ó, mas hoje, depois do que eu vi aqui esse rapaz fazendo, essa igreja, eu vou permitir homem dançar. E aí ele terminou o culto chamando todos os pastores para cima do altar e dançando junto, Aham. música de celebração. E se a gente for Glória a olhar a Deus. história de Davi, quando a Bíblia fala que Davi dançou com todas as suas forças, Todas eu as não me suas forças. imagino Davi com uma super técnica, com uma perna, com pirueta. Não, eu imagino Davi exercendo a identidade dele como homem de Deus ali, Isso. E lá em sabe? 2 Samuel 6,5 fala assim, Lucas, o que você acabou de falar. Davi e todos os israelitas dançaram. Não, não cita que Uau. só Davi dançou, foi todos os israelitas. Então isso está na minha Bíblia, está na sua Bíblia, e você pode verificar lá, 2 Samuel 6,5. Davi e todos os israelitas dançaram. Aí a Uhum. Bíblia cita também que Davi dançou com todas as suas forças. Vai, Lucas, continua que o Espírito Santo já tá mexendo com você aí, Yes. galera. E isso é muito de Deus, porque a gente vê um homem nos tempos bíblicos assumindo o DNA do próprio Deus ali e levando todo mundo a dançar. Então, às vezes a gente pega esse Sim, versículo e fala, Davi dançou, então eu também vou dançar. Não, gente, peraí. Pausa aí. Por quê? Que o levou a dançar como homem ali? Alguma coisa Deus sim. queria falar ali. Alguma coisa Deus queria manifestar e trazer para nós hoje. Principalmente nós que somos Aham. homens, sabe? Sim, com Então, certeza. Davi, ele exerceu o DNA e a identidade que vem de Deus, sabe? E isso pulsa muito no meu coração, porque se eu não tenho esse DNA que vem de Deus, eu estou transmitindo outra coisa completamente diferente. Aí a gente vê os pastores fechando a porta, Fechando porta. né? Eu sei que existem brigas, Lucas, assim, exageradas de teólogos ou de liturgias de culto, e a gente não está aqui para falar se a sua liturgia, se o seu culto tem ou não que ter Sim, dança. A gente está aqui para falar de uma cultura que é bíblica, de uma cultura que é real, que é histórica, e aí a gente vai naquele versículo que a gente fala, cita ele sempre, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. Então, olha, pastor, olha, líder, olha você, dançarino, você precisa estudar sobre a história da arte, a história da dança, a história das figuras artísticas, não só na Bíblia, mas também fora, nos livros que a gente tem aí. São vários os livros. E outra, a mesma Bíblia que fala que Davi dançou, porque muita gente fala assim, ah, você só tem esse versículo, vocês só citam isso. Davi foi o mesmo. Davi foi um homem que pastoreou ovelhas. Davi foi aquele que matou gigantes. Foi aquele que compôs canções. Foi aquele que tocava a harpa. Davi, ele tinha um papel. Ele tinha uma posição. Ele tinha um treinar de Deus. Ele tinha um ensino dos céus para poder ser yes. aplicado aqui na terra. Então, esse mesmo Davi foi lá e dançou com todas as suas forças. Foi uma entrega de dentro
para fora, que é aquilo que a gente tem falado sempre, né? Ah, sua dança tem que ser de dentro para fora. E eu acredito nisso, e eu vivo isso, e eu boto para fora o quê? A minha verdade. A dança nada mais é que a expressão da minha verdade enquanto estou Yes. ali, né, me movimentando. Eu creio nisso. E eu sei que Davi fez isso. Não estou dizendo que agora você tem que amarrar sua cara e dançar assim e assim. Não é isso. Faz parte de um processo você utilizar as técnicas, sim, mas faz parte de um processo você entender aquilo que o Lucas falou. Nós temos um DNA de Deus e nós temos identidade. Se eu sei quem sou, se eu sou homem, eu danço como homem e ponto final. E o que é dançar como homem? Muita gente me pergunta, como que o homem dança? Dançando. Você só precisa ser homem e dançar, né? Se você tem técnica, glória a Deus. Se não tem, procure. Se não tem condições de aprender, agora é o momento, porque na quarentena tem live de dança, de aula, de tudo quanto é Oxe. lado. Se tá com dúvida, entre em contato comigo e com o Lucas. Mas assim, não tem desculpa mais. Nossa geração não tem desculpa mais para não ser uma geração diferente, uma geração espelhada pelos céus, por Deus. Nós precisamos ser diferente. A nossa postura tem que ser outra. Eu tô começando a ficar nervoso aqui. Vai, Lucas. Isso é ótimo, cara. Eu tô começando a ficar nervoso. Eu vou falar Pode umas coisas aqui nessa ficar. live, hein? Deixa Vou Deus usar, meu falar, irmão. vou falar. Então eu já vou começar a falar, já que você tá falando que eu vou deixar Deus usar, ó, o seguinte, gente, ó. Chega. Eu já vou dizer assim, ó, chega. Eu vou pedir para todos os homens, todos vocês que estão ouvindo essa live, mulheres, dê um basta. Vamos parar de ser omissos também, homens e mulheres, de não chamar atenção, de não cobrar de um discípulo nosso uma postura diferente. Então tá cheio de menina aí dançando com roupa e figurino. Desculpem-me os figurinistas, se é que existem alguns que são figurinistas ou se você está só copiando a ideia do outro. Tem figurino aí, gente, que não dá, que não rola, que não tem aparência nenhuma de contexto de quem é homem. Ponto. Então, assim, toma cuidado com o figurino, toma cuidado com o excesso de acessórios que você coloca. Eu não concordo com um monte de coisa, e olha que eu trabalho com acessórios, né? Eu trabalho na Criador Flags, eu sou proprietário dela. Eu não concordo com algumas coisas. Por exemplo, você não vai me ver dançando com leque. Eu não concordo, eu não acho apropriado, eu não acho válido. Não, mas você vende, eu já te vi vendendo, demonstrando. Demonstrar para venda é uma coisa, mas dançar é outra. Então, se um dia talvez você me viu dançando, assim, eu entendi que não era mais para dançar. Então, tem acessório que a gente tem que tomar cuidado, tem figurino, até alguns tipos de maquiagem. Eu não vou brigar aqui com você que faz espetáculo, eu também já participei, já fiz vários, já tive que utilizar algumas coisas de maquiagem, mas aí cuidado com os excessos, tem excessos que não vale a pena. Nós representamos uma bandeira chamada Cristo. Nós representamos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, eu não posso ser qualquer coisa, eu não posso fazer qualquer coisa. Eu não estou te limitando, eu não estou te botando numa caixinha, só estou te dizendo o seguinte, que tem coisas que são inegociáveis. A palavra de Deus diz sim, sim, não, não. Então, para que você vai falar assim, talvez eu faça, eu vou fazer. Acorda, é tempo de mudar. Para de firula, para de ir para as redes sociais e achar que você é o bambambam, que você manda, que você quer criar agora seguidores. Seguidores, quem tem seguidores, isso não faz de você nem maior nem menor que ninguém. Então para de palhaçada, para de falar que Deus está te chamando para poder fazer as coisas, para ser uma referência, se você não é. Vai botar seu joelhinho no chão, vai orar, vai buscar, vai tomar vergonha na cara, vai tirar lá do seu guarda-roupa aquelas roupas que não convém. É isso, eu tô falando para homem, não tô falando para menina, não. Que às vezes a gente chama a atenção das meninas, porque tá muito pelada. E aí tá cheio de homem aí com roupa de mariquinha dançando no altar. Então pra mim, eu tô um pouco nervoso com isso, já tem alguns dias. Então pra mim já deu, basta. Basta, para de firula, para de amarrar trem na cintura, ficar com o trem pendurado pro lado pro outro. Consulte alguém que realmente é figurinista de verdade. Consulte alguém que realmente Deus direcionou para isso. Porque tem hora que eu olho e falo com você assim, tá pior do que o carnaval. Não tô nem falando de cor, tô falando de volume e de firula, né? Atrás de mim tem até um negocinho de uma arvinha aqui, ó. Se brincar, tem homem que coloca trem até aqui na cabeça. Ô, gente, pelo amor de Deus, vamos ter, sabe, a cabeça aberta. Vai, Lucas, eu tô um pouco nervoso. Não, eu tô assim. Eu tô Não, porque é não, o seguinte. Se a gente se a gente briga pelo espaço que a gente quer conquistar, nós precisamos prestar atenção nisso aí mesmo que você está falando.
Sim, Porque nós estamos aqui lutando com o espaço. Ah, minha igreja não tem dança. Ah, fulano de tal não tem dança. Ah, meu pastor não quer dança. Mas nós, que somos homens e estão querendo espaço, não temos credibilidade nenhuma. 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 Quando, É, na verdade, o nosso papel é fazer o contrário disso tudo aí que você está falando. Sabe, sim, eu também concordo com isso que você falou e nós precisamos ir contra essas coisas. Sabe, gente, não é tempo mais da gente ficar enfeitando. Na verdade, nunca foi tempo para isso, né? Nunca foi assim. nunca. Chega de enfeitar, chega de fazer coisa. O Josimar falou, você falou do leque, o Josimar falou, nem asa de anjo. Nem asa, é isso, é, gente, tem uns negócios que não dá. Tipo assim, se a gente. Ah, tá, aí vai começar a brigar comigo. Pô, pode me procurar no pessoal, no meu direct, no meu WhatsApp, que eu vou conversar com você, vou dar uma palavra de Deus pra sua vida, se você tá incomodado com isso. Ó, asa, leque, esses acessórios que a gente sabe que normalmente são muito mais femininos, não que eu tô botando rótulos, tá, gente? São acessórios muito usados por mulheres, até mesmo na dança do ventre ou em danças orientais. Aí você vem para o Brasil e começa a trabalhar isso aqui na nossa cultura. Aí eu e o Lucas, o Valfredo, o André, o Guga, o José Guilherme, Foi? o Alan, o Vitor Kowalski, toda essa turma, todos esses homens que estão aí trabalhando, batalhando há anos para poder criar uma postura, criar um comportamento que é de Deus para nossa vida, vai ser assim jogado ao léu. Porque aí um pastor vê você dançando aí do jeito que você tá, com a roupinha que você tá, com os acessórios que você tá, fazendo as gracinhas que você tá fazendo. E olha que se a carapuça tá servindo pra alguém aí, gente, vista ela e segue a vida. Vista e procure Ah, que o Espírito mudança. procure isso, procure mudança. E se precisar, eu posso te ajudar, o Lucas Sim, pode te estamos aqui ajudar, para mas isso. você tem seu líder, você tem seu pastor. Ah, mas a minha líder é mulher. Então, ó, você é líder mulher, procure orientação, procure conhecimento, procure esclarecimento, que a gente vai poder te ajudar. Então, olha, é preciso uma postura de mudança. Não dá para continuar assim, porque assim, e eu não estou dizendo, gente, que eu sou santo e o Lucas é santo, não. A gente já errou. Nesse processo de errar, a gente criou maturidade, a gente melhorou. Já colocaram figurinos em mim e no Lucas que pra gente era horrível e que não dava para poder aceitar. Mas nós entendemos, o tempo daquilo passou e nós fomos reformulando e compreendendo o tempo e o momento e entendendo que não era necessário algumas coisas. Então, muitas mulheres, até sem orientação, às vezes fala assim, não sabe nem o que orientar. A mulher foi lá e fez um vestido todo vermelho. Aí fala com o rapaz assim, ó, bota uma roupa toda vermelha também. E o dela tem uma lantejoula, e o dele também tem que ter. Nem sempre tem que ter. Então, por isso de ter um bom figurinista, homem ou mulher de Deus figurinista, para que realmente encaixe as coisas e funcione. Porque, olha, o que eu tô vendo por aí tá me deixando. E não é de agora, tá, gente? Eu não tô vendo isso na quarentena, não. Sim, Ao longo desses anos na dança, tô assim, sim. eu vejo cada coisa que quando eu posso eu oriento, quando eu não posso eu oro. E Uhum. quando Deus me dá a oportunidade da A live, eu gente fala. falo. Então, assim, mudança é o que eu peço pra vocês. Não é que vocês têm que seguir o Flavinho e o Lucas, sigam Jesus. Sigam a figura de Jesus. Eu, Olha 10 vezes no espelho antes de você colocar esse figurino no seu. Vai, é. fala, Lucas, tô Não, falando eu falo que demais. tem um livro. Não, aqui a gente tá para falar mesmo. Tem um livro que fala, né? Em Sim, seus passos, o que faria Jesus? Eu o que não faria vejo Jesus? Jesus vestindo algumas roupas aí que a gente vê algumas pessoas vestindo. Então, se a gente tem esse Verdade. DNA de Deus, se a gente está falando desse homem que é lavado, remido pelo sangue de Jesus, que assume o Sim, seu papel de homem, ele sim. jamais vai usar roupas com lantejoulas, calças, anágua calças. O homem jamais vai usar, whatever, sabe? Essas coisas que a gente vê absurdas aí. Sim, Gente, Jesus assumindo a sua identidade, a identidade do Pai, de Deus. Ele jamais faria uma coisa sacerdote. dessa. Uhum. Baseado nessa conversa que a gente está tendo aqui, eu vou emendar em duas Sim. perguntas. Será que a gente vê um avanço ou um regresso no homem na dança? Hum. Difícil, hein? Difícil, Olha, né? muito difícil. Eu acho que a gente já avançou bastante. Eu acho que a gente tem boas referências. Eu citei alguns nomes aqui, me perdoe aqueles que eu não citei. Nós temos aqui várias pessoas na live que são referência, o Josimar, por exemplo, lá no Recife e outras pessoas mais.
mas nós chegamos num patamar legal, mas está tendo um retrocesso sim. Eu acredito que já existe um retrocesso e que a gente precisa corrigir. Então, por isso que eu estou aqui, por isso que o Lucas está aqui, por isso que lá na Regar, daqui a pouco, você vai ouvir desse assunto também. A gente tem conversado sobre isso. Para quem não conhece a Regar, é a Rede Global de Artes. Eu sou um dos líderes do conselho aqui no Brasil. O Lucas faz parte da Regar Internacional nos Estados Unidos. Então, de alguma maneira, a gente tem estado atento a isso e Deus está nos cobrando isso. Então, gente, olha, nós temos muitas referências, temos homens casados, eu e o Lucas somos casados, nós temos homens que têm uma postura legal, temos homens solteiros que são respeitosos, enfim. Mas nós ainda, eu acho que começou a entrar no eixo agora que a gente precisa tomar muito cuidado, porque sabe o que está acontecendo, Lucas? Está tendo muito movimentozinho Uhum. dos tais seguidores que eu falei com você. Tá numa onda agora o seguinte, eu preciso ser. Uhum. Eu não fui chamado, eu preciso ser. Eu Uhum. preciso ser conhecido. Eu Uhum. preciso ser uma referência na minha cidade. Se Deus te chamou para ser uma referência, se Deus te convocou, amém. Mas se Deus não te chamou, toma cuidado com isso. Sério, né? Não sai Você falar puxando o que Deus tapete me dos chamou. outros. É sério demais, Lucas. Então, assim, tá tendo muito essa onda. E aí você vai seguindo onda, você vai seguindo, sabe? Homem, a minha vida inteira como homem, eu busquei referências. O Valfeto tá aqui e ele é uma das referências que eu busquei. Sim. Então, por que que você, homem, não busca referência masculina? Eu percebo que muitos homens, Lucas, nesse retrocesso, têm buscado referências femininas. Por E isso o até as roupas retrocesso. delas é um retrocesso. Não estou dizendo, gente, que eu tenho referências femininas. A Isabel Coimbra, por exemplo, acho que creio que é minha e do Lucas, é uma referência Sim. feminina de uma mulher assim. Mas que mulher, pastora Adriana, pastora Luciana, que mulheres, né? Enfim, mas eu sempre busquei uma referência masculina para que eu entendesse um pouco do processo do homem na dança. É. E é isso que eu tô falando com você. Você pode ter referências femininas? Sim. Mas cadê a referência masculina? Ela começa com Jesus, ela se mantém com Jesus e ela eterniza com Jesus. Mas aqui na Terra nós podemos criar esse prospecto de quais homens eu posso olhar. Então eu É. olhei dançarinos, bailarinos, coreógrafos, eu olhei pastores e líderes. Então, eu coloquei 5 aqui, mas tem mais. Desses 5, um pouquinho eu tirei a essência de cada um Aham. para ser um pouquinho desse homem, né? Essa postura É, do homem no altar. exatamente. E assim, antigamente, né, nessa época aí do Valfredo, né, dos homens ali com a Isabel Coimbra, eu tive o privilégio de participar um pouco ali como dança, né? Foi. E eu me lembro muito bem que nos ensaios, quando tinha, era para montar alguma coreografia para os congressos, alguma coisa assim. Nesse Aham. processo de montar coreografia, sabe? A Bel Sim. sempre falava assim: homens, agora vocês vão para o canto e vocês vão fazer o passo que dá para o corpo de vocês. Não quero vocês copiando a gente. Olha pra você ver. Ela, olha o entendimento, ela entendia que mulher faz uma coisa, homem tem que fazer outra coisa, né? Uhum, Então, uhum. nesse tempo aí, nós tínhamos homens com identidades muito firmadas, homens com Verdade. propósitos certos e convictos, sabe? Por isso que eu acho que hoje também a gente teve um regresso, porque a gente vê Uhum. muitos homens que estão tendo referências femininas, é aquilo que você falou, não é errado, mas nós Não. que somos homens precisamos sim ter referências de homens na dança. Sim. Tem muita Eu gente que até acredito nisso. hoje olha para a Isa e quer copiar a Isa. Tem muita gente que olha aí para, eu não sei muitos nomes de hoje em dia aí de mulheres que dançam, enfim, né? Mas olham para Ah, as tem mulheres, vários. olham Uhum. para as mulheres e querem copiar as mulheres. Gente, vamos abrir os nossos olhos. Temos muitos homens de Deus aí. Nós temos aí o Sandro da Temos sim. Companhia Rema, o pessoal da O Dança de Nil, Vida, o Nil José Guilherme, né? Tantos Vitor homens, Kowalski, exato, né? O tantos homens Guga. inspirados por Deus que eu olho hoje, que são referências para mim, que eu olho, sabe, tenho como base, porque a gente também Sim, nós temos as sim. nossas referências e isso Temos. precisamos porque isso é saudável, É sabe? saudável. É louvável. Agora, o que não pode acontecer é continuar esse retrocesso de homens olhando Uhum. para mulheres e querendo copiar mulheres, figurinos de mulheres, adereços de mulheres. Não, vamos avançar. Nós precisamos Avançar. avançar.
Precisamos. Eu acredito, Sim, Lucas, que realmente isso incomoda o nosso coração, não nos colocando, gente, eu e o Lucas, como ou os outros líderes que a gente citou sim, aqui, ou mais que existam, como os melhores, como os caras, não é isso, não. exato, Mas é nos posicionando nessa geração, aonde a falta de posicionamento, aonde a omissão gera isso que a gente está falando aqui, esse exato. retrocesso. Então, por favor, é tempo de não retroceder mais, é tempo de avançar para o alvo, que é Cristo. Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, que a figura de Cristo seja o nosso referencial. E principalmente nós, homens. Na Bíblia, tem tantas mulheres maravilhosas, né, Lucas? Tantas mulheres citadas ali na palavra que são exemplos para as mulheres de hoje. E também temos tantos homens profetas, mas a figura de Cristo, tanto para a mulher quanto para o homem, ela é a figura de maior referencial que a gente tem para seguir. O pessoal tá aí Continua, meu listando amigo. aí vários homens aí que são referências aí. Continua, pessoal. Vai escrevendo aí mesmo. Sabe, a Escreve gente aí, gente. precisa disso. E nós precisamos que esses homens se levantem também. Todos nós Ah, é o precisamos nos Grayson. levantar, Grayson não é uma exatamente. benção. Exatamente, né? Tá aqui, Verdade. ó, um das Esqueci. grandes referências, Felipe Toller. Olha aí, ó, acabou de mandar um abraço Felipe aí. Toller. Verdade. É uma das grandes Nós temos. referências. Verdade. O pessoal faz um Glória a congresso para Deus. nós. Olha, Lucas e Flávio, façam um congresso para nós, Rodrigo tá falando. É, Robert Siqueira de Manaus também, do pessoal do MIR, ele é uma bênção. Nós temos o apóstolo Geraldo Dias, né, gente, aqui de Betim, que assim, é um homem que está além da minha idade, da do Lucas, que é um grande referencial, homem casado, homem referência aí, não só no Brasil, fora do Brasil. Ele é um apóstolo abençoado. Nós temos muitos homens, então é tempo da gente se referenciar nessas pessoas. exatamente. É, Pastor teve uma Alzira, um pergunta, abraço. teve uma pergunta de Ah, uma mulher, e ela falou assim, vai. como eu, sendo líder, né, no caso ela é mulher, mandou a pergunta, ela falou, como eu posso ensinar os meninos a dançar? É aquilo que a gente falou, né? Gente, Sim, como é que um homem dança sendo um homem? Cara, isso, agora, existe uma diferença. Você, como mulher, você tem que deixar o homem também assumir o papel dele. isso. A gente vê hoje em dia, Flavinho, muitas mulheres com falta de sabedoria nessa parte aí. Porque Muita. hoje em dia, né, a mulher está muito à frente, né? Hoje em dia você vê mulher Uhum. dirigindo caminhão, ônibus, mulher para Sim, todo lado, né? Mulher na frente, assumindo o papel do homem, né? Esse movimento sim. de empoderamento feminino surgiu aí Aham. para acabar com muitas coisas. Enfim, as mulheres que são líderes precisam deixar os homens assumir a posição dele como homem dentro do ministério. Não estou querendo Falou dizer que ele tudo. vai assumir a posição de líder e vai te pôr para baixo. Não. Mas o homem ele precisa sim dar opinião. O homem ele Uhum. precisa. Olha, o meu figurino é assim, assim, assim. As mulheres querem decidir figurino de homem. É por isso que a gente vê essa palhaçada aí também muitas vezes. Uhum. O homem precisa, gente, tomar postura. Então, mulheres, deixa os homens assumirem o papel deles dentro do ministério. Então, como que você vai ensinar? Se a Kelly fosse a minha líder, qual que seria o papel dela? Lucas, homem, não faz o movimento tal, não é muito leve, faz algo mais firme, faz algo Sim. mais macho. Não é ser duro, sabe, robô? Não é isso, a gente não está falando disso. Mas assumir esse papel de firmeza, sabe? Porque o homem, quando Sim. dança, é algo natural, né? O homem ele tem uma presença mais do que a mulher. Ele tem uma Uhum. força mais do que... É algo natural nosso. Deus nos fez assim, É nosso. né, amigo? Sim. É louvável, é lindo quando a gente vê um homem com postura de homem ministrando. Uma pessoa que eu gosto muito de ver ministrando, que eu sou muito ministrado, é Ah, o Rodrigo Guimarães, do Rio de Janeiro. Rodrigo é uma Tem benção. técnica, né? São movimentos firmes, né? E a gente vê a presença de Sim. Deus. Então, assim, assumir o seu papel, Sim. né? Então, mulheres, vocês Esse é o como caminho. líder, como você ensina o homem do teu ministério aí?
Você precisa deixar ele assumir o papel dele dentro do ministério como um homem. Homem faz movimentos diferentes de mulher. Homem veste diferente de mulher. A gente é tudo diferente. E outra, acho que as mulheres também, elas precisam, né, Lucas? Elas se sentem desconfortáveis porque às vezes tem um grupo de 10 meninas e um rapaz ou dois rapazes. Uhum. Então a mulher precisa também dar atenção para esse rapaz. Então às vezes ela fala assim: ah, mas eu fico desconfortável, eu não sei discipular ele. Então você vai chamar seu pastor, você vai chamar uma figura masculina para fazer o acompanhamento com esse rapaz, para ajudar ele em algumas situações que de repente você, mulher, não vai ter liberdade. Mas eu fui liderado por uma mulher e o nome dela é Valéria, e a minha vida inteira ela posicionou a minha postura, ela sempre posicionou a minha postura como uma postura essencial dentro do grupo, de força, de auxílio às meninas, de proteção às meninas. Então eu também fui me identificando, ela soube me dar esse espaço. E eu entendia o meu espaço. Então tinha movimentos que eu mesmo naturalmente entendia que não era bom e que ela também entendia. Tinha movimentos que talvez não eram apropriados para mim. Não estou dizendo que a coreografia, a montagem dela, ela ficou deturbada porque eu não participei. Não, pelo contrário. Eu fazia entradas e saídas, eu fazia figura de Cristo, de Espírito Santo, e em vários momentos. E agora, quando era uma coreografia coletiva, mais aberta e que tinha uma identidade contemporânea, mais diferenciada, eu estava ali durante todo o processo. Então eu soube entender. Então não é tudo que eu tenho que dançar, não é toda hora que eu tenho que dançar, não é toda hora que eu tenho que aparecer. E aí eu soube me encaixar nesse processo. E então acho que as mulheres precisam dar essa atenção especial. Não porque É, o homem é mais especial, mas quando tem só um homem, e saber lidar com ele no dia a dia, buscar recursos, buscar conhecimento, conversar, né? sim. Enfim. O Raifaro Barber falou que ele é o único homem no ministério, que isso é muito difícil. Eu te entendo, meu irmão, Uhum. porque quando eu comecei eu também era o único homem no ministério. Hoje eu sou o único homem, sabe? Também. Cara, eu te entendo, eu sei que é difícil, mas assume o seu papel como homem de Deus. Deus está com Uhum. você e se você precisar de ajuda, nós Amém. estamos aqui, tá? Conta com a gente. Quem mais está perguntando para nós aí alguma coisa? Agora, tem o Bruno Amor aqui, falou que a gente é machista. Tá falando algumas Vocês não sabem de palavras. nada. Bando de machistas. Ah, Bruno, na verdade, eu não sei o que você quer dizer com isso, mas nós, quando falamos das mulheres, do empoderamento, do feminismo, eu não estou dizendo que eu sou contra essas situações, eu sou contra o excesso disso, né? As mulheres têm que tomar as posturas, sim, têm que tomar as posições, elas têm direito e acesso a isso, e eu sou super a favor, mas a mulher precisa saber, né, dos papéis e o homem também dos dele. Então a gente não está aqui sendo machista de maneira alguma. Pelo contrário, a gente está aqui declarando algo bíblico da nossa vivência, da nossa experiência. E as mulheres têm espaço, sim, mas muitas das mulheres que nos procuram, elas estão perdidas nesse sentido de liderança. Então o que nós estamos É, falando, que talvez você não tenha entendido, é isso. Mas vamos lá. Você quer falar alguma exatamente. coisa para ele, Lucas? Não, eu quero falar com o seguinte, que isso é algo, uma posição nossa, né? Gente, vocês são livres para fazer o que vocês quiserem. O que nós estamos falando aqui para todos vocês é algo da nossa vivência, é algo que Sim. Deus tem nos incomodado, tem ministrado primeiro conosco, sabe? Uhum. Então, assim, não sei se é homem ou se é mulher, se é o Bruno, não sei, né? Mas se você precisar de ajuda, a gente também está aqui. Só vou Com pedir para certeza. você não ficar falando um palavrão aí, tá bom, meu amigo? Cada um com seu Amém. posicionamento, tá bom? Vamos lá. Qual é o maior desafio para o homem na dança, principalmente na dança no louvor? Maior desafio. O maior desafio? Talvez o maior desafio seja esse, né? É ter postura, sabe? Aí você fala, que postura é essa? A postura de ser homem mesmo, de chegar ali na dança, no louvor, e saber trabalhar a linguagem da dança com entendimento, da dança a partir da palavra, prestar atenção nas canções, prestar atenção no culto, porque a dança no louvor é diferente de uma dança coreográfica, de uma dança de palco, porque é diferente no sentido assim, a gente precisa prestar atenção na igreja, na cultura enraizada ali nas pessoas. Então eu tenho que entender sobre congregação. O que a congregação espera de uma pessoa que dança?
seja ele homem ou mulher, mas vamos dizer do homem, ela espera uma postura de um homem, de firmeza, de graça, de ser cheio de Deus, porque Davi e qualquer outro homem na Bíblia, Paulo, né, os discípulos, eles eram cheios da presença de Deus. E em alguns momentos mostravam as fraquezas, sim, mas eles eram cheios do Espírito, cheios da presença de Deus. Então, estando cheio da presença de Deus, eu libero isso sobre a igreja. Então, a postura é essa que a gente começa na nossa casa, de oração, de devocional, de relacionamento, de comportamento. Eu preciso ser igreja, eu preciso compreender a congregação, eu preciso estar abraçando a igreja, é descer da plataforma e entender o que a igreja vive. Então, por que não, de vez em quando, você não ir lá para a porta da igreja cumprimentar os irmãos no final do culto? Por que não servir os irmãos numa cantina? Só assim você vai saber o que é ser igreja, conhecendo a igreja, conhecendo a cultura da igreja, você vai se aproximar dele, então a sua linguagem para com ele vai ser mais fácil. Então, é essa postura que nem está lá no altar, eu acho que ela vem mais aqui da base, sabe, Lucas? Ela vem dessa postura de comportamento que a gente começa na nossa casa, se estende ao ambiente da igreja que é levado para o altar. Então ali se eu estou cheio, ali se eu participei da vida dos irmãos, eu libero sobre eles graça. A comunhão, enfim, tem muita coisa dessa Sim, pergunta aí que é exato. bem abrangente. Eu acho que talvez o maior desafio do homem, quando a gente fala na dança específica do louvor, para o Sim. homem hoje, eu acho que o maior desafio para ele, né, para aquele que dança, é assumir o seu papel. Porque a gente vê hoje Uhum. muitas pessoas invertendo os papéis aí na dança e Sim. não assumindo o seu papel. E eu diria um Uhum. outro desafio também aqui, amigo, que é o seguinte, é a gente lidar com os preconceitos que ainda existem. Esse talvez seria também um desafio que muitos aí estão enfrentando, sabe? De não saber lidar aí com esses preconceitos, porque hoje a gente vê ainda Uhum. alguns pastores, né, que não aceitam, algumas pessoas que olham meio torto, homem dançando, nunca vi isso, né? Então, hoje em dia a gente ainda tem, nós encontramos isso. Eu falo para você que não foi fácil, para você também não, e muitos que estão aqui, que são Sim. referências que a gente falou, Sandro, tem muitos outros aí que eu não estou Felipe lembrando. Todd, o Sandrão, tá tudo aí, ó. Tenho certeza que ainda hoje, para esses e para mim também ainda hoje, é difícil, não é fácil, porque nós lidamos com situações, encontramos com situações e com pessoas que ainda têm a mente muito fechada, a mente e a cabeça muito fechada. Mas isso a gente precisa ver o porquê. Por que que essas Uhum. pessoas até hoje têm um pouco dessa mente fechada, não entendem, não compreendem o homem na dança? Será que houve alguma história lá atrás? Quando eu cheguei aqui Fora as... no... Pode falar. Uhum. Vai falar. Não, pode falar. Tá. Quando eu cheguei Termina o aqui raciocínio. na igreja, aqui onde eu tô hoje, só tinha Sim. menina dançando. E eu falei, meu Deus. E assim, e aqui a igreja, cada um veio de um lugar do Brasil, tem outras pessoas dos Estados Unidos. Então é uma igreja muito mista. Uhum. E aí eu fiquei com muito, vou falar uma palavra que eu acho que vai explicar melhor. Eu fiquei com muito medo de ministrar, de dançar. Porque eu não sabia, eu não conhecia as pessoas, não sabia como era a aceitação, né? Não sabia de nada. E eu, Deus, o Senhor Uhum. me trouxe para cá, mas, né, a gente tem esse temor de não fechar a porta, né? Nós precisamos abrir portas para que outros, né, que vierem possam usufruir, né? Possam aí, se dar bem, né? Então, quando eu cheguei aqui, homem não dançava, e só que eu entendi o meu papel. E aí eu fui Sim. conversar com o pastor, com o vice-pastor. E aí Sim. esse vice-pastor, ele me contou uma história que ele falou assim que na igreja que ele congregava no Brasil há muito tempo atrás, ele não concordava com a dança. Ele Uhum. achava uma bobeira, que ele não concordava e para ele, sabe, não tinha nada com nada. Mas ele diz ele que viu uma pessoa dançando. E aí uma pessoa que estava do lado dele, que era um amigo dele, falou assim, olha, sabe por que aquela pessoa ali está dançando? Porque se ela Sim. não tivesse dançando ali, ela estaria dançando no mundo. E eu prefiro ver ela dançando aqui na igreja do que lá no mundo. E aí diz ele que quando ele recebeu essa resposta, ele entendeu o peso de responsabilidade da dança. E aí ele falou assim para mim, Uhum. Lucas,
aqui na nossa igreja, homem, todo mundo pode dançar, porque eu sei que a dança, aquilo que vocês fazem, tem muito significado no reino. E aí eu falei, uau, que bênção. Mas ele não aceitava a dança antigamente por causa de um testemunho que ele me contou de pessoas que não sabiam o que estava fazendo no altar. Aham. Então, para ele, tanto fez, tanto faz. E ele não apoiava justamente por isso. Então, a gente vê hoje muitos pastores e muitas pessoas que não concordam com a dança, principalmente do homem, porque já viram homens muito afeminados dançando no altar, na Muito igreja. afeminados. Então, as portas se fecham, Sim, sabe? E a gente precisa lutar contra isso. precisamos. E assim, o que eu ia falar, e chegando nessa parte final, eu acho importantíssimo a gente ter essa unidade entre nós, porque o que nós estamos falando aqui não é só eu e você, nós temos outros homens que também concordam com essa postura nossa, esse comportamento nosso, e muitos querem andar sozinho. Então, se você quer andar sozinho, ande sozinho, o problema é seu. Nós queremos andar conduzidos pelo Espírito Santo. Se você acha que Deus está usando a sua dança, a sua arte, o seu espírito, me mostra seus frutos. Eu tenho frutos para mostrar, o Lucas tem frutos para mostrar, outros homens aqui como referência na arte têm frutos para mostrar. Então, se você, que é um homem na dança, que tem uma postura masculina e acha que pode, que não pode, que não deve fazer o que você quiser, vai fazendo pela sua cabeça, você vai ver onde você vai parar. Eu sei para onde eu vou. Eu sei que eu sou do eterno e eu vou para o eterno. Agora, se você quer brincar de dançar e brincar de ministério, continua brincando. Continua usando as suas mesmas roupas, suas mesmas maquiagens. E cuidado com as boas intenções, te leva Não, pro inferno, meu filho. eu quero falar Pronto, para não, falei. Tá eu com quero raiva de mim? Me falar, procura no pessoal. eu quero falar o contrário. Eu quero falar o seguinte: não continua, melhor parar, porque você está queimando nosso filme. Melhor você Mas parar. aí ele vai cair. Entendeu? Ele vai Para, cair. procura arrependimento, procura ajuda que dá tempo. Gente, Deus é um Deus amoroso de arrependimento, mas também é fogo consumidor. Amém. Então, para de brincar no Amém. altar. Isso. Para Eu de nem colocar qualquer concordo. roupinha e subir no altar para fazer qualquer coisa. Sabe, se você está fazendo isso, se você é esse tipo de pessoa que acha que dançar para lá e para cá é porque é legalzinha, que é bonitinho, meu filho, para, porque só não desce um raio na sua cabeça que hoje os tempos são hoje. Porque naquela época do Antigo Testamento era fulminado na hora. E aquilo, né, Lucas? Tira o controle da sua mão. Dê o controle pro Espírito Santo. De verdade. Tem hora que a gente fala assim, o Espírito Santo está me conduzindo. Para. Se não for o Espírito Santo, não é Deus. Não é de Deus. Então, tira o controle das suas mãos, do seu próprio eu, da sua própria vontade. E deixa o Espírito Santo te conduzir, que eu te garanto que se for o Espírito Santo, a sua postura vai mudar. Você não vai continuar mais com esse mesmo pensamento. Exatamente. Gente, quem é esse hoje que não precisa de mudança? O Todos problema, nós. Flávio, o problema é que a gente vê muitos homens que acham que tem 100% de certeza. Gente, eu não tenho Uhum. 100% de certeza. Flavinho não tem 100% de Não, eu também certeza. não. Nós estamos aqui falando e conversando com vocês, e vocês também estão aí conversando conosco, de algo que a gente acha que Deus tem falado conosco, Aham. sabe? Ninguém tem 100% de razão aqui. Não. Mas o que a Bíblia nos diz? A Bíblia nos fala que nós precisamos nos arrepender das obras mortas. Arrependimento. Essa é a chave. Arrependimento. Sabe por quê? Porque se você se arrepender das suas obras, se você se arrepender dos seus atos, se você se arrepender dessa palhaçada aí que você faz no altar, disso tudo aí, Sim. sabe? Nós vamos entender que Deus é amor e vai nos cobrir com esse amor incondicional e vai haver mudança. Amém. Amém. Eu creio. E isso que você falou, Lucas, é muito sério, porque a chave para essa geração é o arrependimento. A chave de mudança para essa geração é arrependimento. Então você, quando passar essa pandemia e voltar para o altar, você homem, você mulher, a sua dança não pode ser mais a mesma. A sua dança não vai ser mais a mesma se o Espírito Santo tiver o controle dessa sua arte, dessa sua dança. Então, eu creio que a chave para tudo agora é arrependimento. Por mais são que eu sinta que eu esteja, eu preciso me arrepender. A geração do arrependimento é a geração que proclama a vinda de Jesus, é a geração que proclama as mudanças. A gente está acabando a nossa live. Você acha que a gente continua mais um pouquinho, Lucas? Ou a gente
marca com o pessoal depois. Não sei, tem quanto tempo aí? Já 19 segundos, 18, Ai, 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 17, ai. 16. E aí, pessoal, volta Pessoal, ou nós vamos não? continuar mais uns 15 minutinhos, pode ser? Porque tá E aí a acabando só gente pra... encerra pra gente fazer uma próxima. Só pra gente fazer as Exato. considerações finais. Então, procura a gente aí daqui a pouquinho que a gente vai voltar. Volta aí. Então, só